Olá, live do Capetinha! Sejam bem-vindos no canal do Manoviewer, no canal do YouTube Manovil, @Manovil Bonecos. Tudo bom, gente? Tudo jóia? Quarta-feira, que legal, tudo bem? Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Fernanda MVL, eu te amo também, meu amor. É isso aí, é isso aí. Bom, Polícia Federal desbaratou uma fintech, uma empresa lá da Faria Lima de investimentos que era a fachada do PCC, a facção do crime organizado. De caras, os analistas do jornalismo cravaram: o tráfico de drogas é secundário. O PCC investe na Bolsa de Valores. O PCC investe na Faria Lima. E isso não é uma metáfora, não é. O nome da empresa é REAG, ou REAGE, fundada em 2013, patrimônio de 300 bilhões de reais, respeitada, gente, uma das primeiras empresas listadas na Bovespa, envolveu a reputação de duas famílias burguesas, Mansur e Tanuri. Enquanto isso, no Twitter, PT é o PCC, Lula é PCC, Alexandre de Moraes é PCC, mano. Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estão muito mais perto do PCC. Portanto, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Renanzinho Bolsonaro e o pai deles, Jair Bolsonaro, estão muito mais perto do PCC que o PT, ou dono de uma biqueira do tráfico do PCC, porque é gente ligada aos negócios do PCC, não é empregado, é gente que trata ali de igual para igual, gente. Mas é claro, o que é a verdade, né? O que é a realidade objetiva? O que é o que eu acho que é a realidade objetiva, ou o que eu acho que é? Live do Capetinha, gente, aqui no Instagram Manoviewer e no YouTube @Manovil Bonecos, live explicando o meu vídeo e shorts Critério da Verdade. Por favor, se inscrevam no canal e, se puder, enviem o Crucifix para aqui, ó, capetinha10k@gmail.com, qualquer valor, R$6,66, 66 centavos, R$6,06, 666, na chave aqui, ó, capetinha10k@gmail.com, e depois eu publico o nome de vocês na listinha no fim do vídeo, que eu publico todos os dias, né, em geral, todos os dias, no Instagram, no TikTok, no YouTube. E se você quiser sigilo no teu nome, tá? Quiser ajudar, mas quiser sigilo, põe 1 centavo ali. Então, por exemplo, R$6,01, 61 centavos. Quando eu bato o olho ali, né, eu vejo 1 centavo, eu só ponho a inicial do teu nome, tá bom? Então, se você chama ali Joana Prado Guedes, por exemplo, então eu vou botar JPG, tá? Entendeu? Eu faço isso aí, tá bom? Se você quiser ajudar, né? E falar, eu quero ajudar, mas não quero o meu nome. Agora, se você quiser teu nome, eu põe lá qualquer valor, mas não põe 1 centavo, senão eu ponho sigilo no teu nome, tá bom? Então, tipo, põe R$6, põe R$66,66, aí eu ponho o teu nome inteiro, tá bom? Tá joia? Põe R$6.000, aí eu ponho, nossa, eu fico até o final do ano pondo o seu nome, tá bom? Beijo, então vamos lá, vamos continuar a live aqui. Antes de falar, né, antes a gente falava que a CIA estava envolvida em golpe no Brasil, era conversa de louco, sabia? Gente moconheira, desocupada e viajandona. Porque, claro, não era notícia de o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal Nacional e Revista Veja. Está bem, seu doidinho, vá tomar seus remédios. Eles falavam assim, você falava, olha, a CIA está por trás de tudo isso, né? Então, que o crime organizado está infiltrado, isso aí, ó, em diversas áreas, né? Isso aí. Pois é. Então, né? No PT, no PSDB, no PL, agora virou tudo suprapartidário. Agora né? Aí põe o PT no meio, tá? Olha, né? Antônio Martins, medo do boneco e ETzão na voz. Ai, não fala assim comigo. Muito bem, né? Então, agora a gente fala, não é mais teoria das conspiração, né? A gente
Fala aí de Milde, que triste, né? Pois é. Agora não é mais teoria da conspiração falar que os Estados Unidos está por trás de todas os golpes que a gente vê aqui no Brasil. Toda hora eles estão, né, dando um jeito de financiar qualquer um que queira dar o golpe aqui, né? Mano, os Estados Unidos chamando o Brasil de quintal. O Brasil é nosso quintal. Falam que se o brasileiro não tomar cuidado, vamos ter que arcar com as consequências. Mas assim, tipo, ameaça olhando no olho agora. Não tem mais segredo, não. Não tem mais, vamos, não é nada, não. Nós vamos dar um golpe aí, hein? Nós vamos invadir vocês. Eles são tão assim agora, né? Estados Unidos está desse jeito agora, né? Então, eles vão lá, tiram visto de passaporte, caçam brasileiros feito criminoso lá nos Estados Unidos, bloqueiam conta bancária de qualquer pessoa que eles queiram, inclusive autoridades, né? Os ministros o Xandão, o Padilha, o Dino, né? Nada disso. Os Estados Unidos é nosso amigo, Capetinha. Você que está aí com teoria da conspiração, né? Sim, sim. Pois é, né, gente? Eu, Capetinha, só trazendo capetice aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabia que no Japão, a juventude japonesa, eles falam que os Estados Unidos é amigo do Japão? Tá? Eles não sabem ou não aprenderam que o Japão foi o único país a sofrer um ataque nuclear, hein? E que esse ataque foi feito pelo amigo, né, entre muitas aspas, os Estados Unidos. O jovem japonês nerd cosplay não sabe que teve um ataque, que o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor. Eles nem sabem o que é Pearl Harbor, né? O Porto das Pérolas. E quando se explica o que é, ficam incrédulos. Não, você está mentindo. Você está mentindo, né? O Japão atacou os Estados Unidos e os Estados Unidos jogou bomba atômica no Japão. Para de mentir. Assim, gente. Não, eles não sabem, eles não acreditam. Aqui qualquer criança sabe, né? Assistiram o filme lá, Pearl Harbor, né? Claro, não, os Estados Unidos sempre atacou o Japão, sim, o japonês não, o menino japonês, a menina japonesa, não, você tá doido, imagina, América Jin, o América Jin é Tomodachi desu, né, é amigo, olha gente, então vocês verem o que é a lavagem cerebral, e nós temos a nossa, né? Nós temos que o golpe de 64 não teve ajuda dos Estados Unidos. Não teve ajuda nenhuma. Não teve ajuda nenhuma, não. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos sempre ajudou a democracia e a liberdade. Eles não ajudaram os militares, não, tá? Vai lá, pergunta para qualquer japonês do Japão, né? Não os Nisei vagabundo daqui, não. Vai perguntar lá do Japão, lá, os amiguinhos lá, pergunta em inglês. Don't you know about atomic bomb em Hiroshima, Nagasaki? Ele falou assim, o quê? O quê? Não, não, Estados Unidos? Não. Não, Hiroshima e Nagasaki, eles fazem o ano da paz, porque eles são contra. Não teve nenhuma bomba nuclear lá, não teve, não. Sabia disso? Sabia? Pois é. Mas que coisa incrível, hein? Primeiro comando da capital, PCC, né? Sabe fazer negócio, hein? Sabe fazer, investe na bolsa de valor. Você aí investindo em caderneta de poupança, o PCC investindo em ações. Olha que coisa louca, hein? Já falei aqui que eles são case de sucesso capitalista. Vocês não acreditam, né? Olha aí. Em 2013... eu, Capetinha, conversei com um agente da Polícia Federal, ali conversando. O que é isso? Sou agente da Polícia Federal. Aquilo é nossa, hein? Que você deve prender, hein? Eu prendo um monte de gente. Bom, né? E o pessoal do PCC, em 2013, tá? Não é hoje, em 2025, que eu tive essa conversa, em 2013, né? E o PCC é um bando de bandido, né? Bando de bandido organizado. Tá? Eles são um sindicato do crime,
né? Na época tinha não se usava facção, falavam que era um sindicato do crime. O Polícia Federal deu um berro comigo. Não são não! Não são não, são vagabundo! Não tem organização nenhuma não! Eu peguei e falei, bom, o cara é agente da Polícia Federal, ele anda armado, eu não vou discutir com ele. Bom, então tá bom, né? Então, você tá falando, você é polícia, você sabe, eu sou um mero bonequinho do capeta. O que eu sei de PCC, né? O que eu sei do crime, né? Mas o fato é que a gente, eu falei o ano aqui para vocês, 2013, né? Em 2007, uma coisa assim sim, mais de 5 anos atrás, 2007, o PCC parou São Paulo, parou o estado de São Paulo. Polícia Militar ficou trancada no quartel. Eles não saíam fazer ronda, não atendiam ninguém na capital e nas cidades, tá? Delegados de polícia não iam nas delegacias. Os distritos policiais da Polícia Civil foram trancados em 2007, tá? Por causa do ataque do PCC, tá? O Alckmin era governador, tá? O Alckmin era governador. Ele, se eu não me engano, qual que era o presídio de Tremembé, se eu não me engano, tá? Quem que era o chefão lá? O Elias Maluco, não sei, eu não entendo, tá, gente, eu não sou, quem entende era o Polícia Federal que gritou comigo, né, isso aí, ó, o Ricardo Cotto, né, e isso não era organização. Eles começaram a matar, jogar bomba em posto policial da Polícia Militar, sabe, viatura andando na rua, eles passavam motos e dando tiro, matava todo mundo dentro da viatura, e aí as polícias ficaram trancadas. O pessoal chegava, descia no aeroporto ali de Congonhas, não tinha táxi. As pessoas desciam assim, não tinha como ir para os lugares lá. Do nada, a cidade parou. Isso não era organização? E aí, em 2013, a polícia vira e fala para mim, se não são organizados coisa nenhuma não. Era esse o pensamento geral. Depois de tomar uma sova dessa, né, do PCC, as polícias ainda acreditavam que bastava a força bruta, bastava fazer um bonde de viatura do Rota, que seria suficiente para acabar com essa, entre aspas, organização. A polícia achava, ainda tinha aquele conceito de chefe de biqueira e funcionário do tráfico, né? A facção do crime lá, o sindicato do crime, como eu achava que era naquela época, em 2013, era só isso assim, né? Era o chefe manda, o funcionário obedece. Não tinha uma hierarquia organizada, né? De vários subalternos, de uma chefia, vários subalternos dividindo o comando, né? Eles não acreditavam nisso. O PCC aprendeu com a máfia italiana, né? Então, vamos dizer que ali também é outro case de sucesso. Até hoje a Itália não conseguiu erradicar a máfia, né? Dá duros golpes, mas a máfia está lá sempre presente e cresce novamente porque é organizado. Porque é organizado. A questão é organização. Se não tem organização, então vai acabar sim. Aí se destrói, né? Que nem a política brasileira, sem organização nenhuma. Já o crime organizado, você acha que você destrói lá, né? Fazendo uma operação verão da Polícia Militar ali no Guarujá? Você acha que você acaba com o crime desse jeito? Não acaba, né? Não é assim que acaba o crime organizado, né? Então é isso que aconteceu. Até hoje a polícia acha que basta força bruta para acabar contra a brutalidade. Sim, quando encontra brutalidade, você consegue ter um combate, né? Não digo nem ganhar, né? Você combate, então parece que você tendo uma força maior, você tem aquela ilusão de que você destruiu aquela força bruta, mas o crime organizado não é força bruta, como o nome diz, é organização. Então, quando a organização ela desponta
na força bruta, ela põe a força bruta em evidência, é um braço, é um tentáculo só, né? É uma unha que ela põe ali, né? Porque a organização não permite se arriscar dessa forma, de expor toda a estrutura da organização, né? Crime virou um império baseado em regras rígidas, contribuição financeira e operacional de seus membros. Pois é, né? Justamente, tá? Aí, né? Vem lá o Carlos Bolsonaro, diz que o Brasil não tem soberania nenhuma, não tem essa organização, né? Porque o Lula vendeu uma mina de níquel para os chineses por 500 milhões de dólares, sendo que os holandeses estavam oferecendo 900 milhões de dólares. Então o Brasil não tem, é um problema grave de soberania, né? Com o PT, né? Com o PT do PCC aí, como alguns aí estão falando, né? Bom, aí o Capetinha vai lá verificar que já estava vendo isso, né? E apareceu o nome Anglo-American. E eu falei, o que tá acontecendo? Deixa eu ver. Aí o Carlos Bolsonaro lá, o Pitbull, filho do Bolsonaro, estava falando. Eu fui ver o que é essa história. Aí basta uma verificada, você já vê o que se trata. Bom, o Brasil, ele faz editais de concessão, e aí vem capital estrangeiro, compra, né? Ele paga o direito de explorar essas minas, né? E uma tal de Anglo-American, uma empresa dos Estados Unidos, né, ele venceu um edital e estava explorando essas minas de níquel. Aí ela desistiu, ela não quer mais. Sabe o que ela fez? Ela vendeu. Ela falou, quem quer comprar? Aí vieram os holandeses e os chineses. Os holandeses ofereceram 900 milhões e os chineses ofereceram 500 milhões de dólares. E pagou não para o Brasil, pagou para essa Anglo-American, tá? E os Estados Unidos, aí essa empresa estadunidense falou, pode explorar, tá? Isso aí ia ficar tudo em segredo, olha, tudo fechadinho ali entre, né? O Brasil não ia saber de nada. De repente, os americanos iam sumir, aparecer uns chinesinhos lá e o Brasil ia ficar olhando, o que esses chineses estão fazendo nessas minas aí? Não ia entender nada, né? A MMG estatal chinesa, mas só que os holandeses meteram a boca no trombone. Os holandeses começaram né? Sopraram essa musiquinha aí, e aí o CAD falou assim, vamos ver o que está acontecendo, né? Simplesmente porque os americanos, né, os estadunidenses fizeram o que eles sempre fazem, eles acham que eles mandam em tudo, né? Eles não seguem regra em nenhum lugar, né? Inclusive essa lei Magnitsky aí existe porque os Estados Unidos estavam fraudando o sistema econômico da Rússia, né? E aí os russos prenderam o intermediador dos estadunidenses com o mercado russo lá em Moscou, prenderam justamente o tal do Sergei Magnitsky, tá? Aí os Estados Unidos, olha que injustiça, olha que injustiça. A injustiça era que esse Sergei Magnitsky estava burlando, fraudando o sistema econômico de uma investidora dos Estados Unidos lá na Rússia. Estava burlando a lei russa. E foi preso por causa disso. Aí os caras lá nos Estados Unidos, olha, prenderam o nosso intermediário. Não teve um estadunidense preso, tava o russo, né? O americano foi lá, pintou e bordou na Rússia, em Moscou. Aí um russo foi preso, esse Sergei Magnitsky. Na época o presidente era o Barack Obama. E o Barack Obama falou, não, então nós não temos o que fazer. Vamos aplicar uma sanção contra o juiz que está julgando o Sergei Magnitsky, né? E o russo ficou assim, hã? Tá bom, tá. Ô juiz, você vai lá nos Estados Unidos? Eu não vou não. E aí foi isso, tá? Foi exatamente isso. Essa lei existe para limpar o cocô que os Estados Unidos fez na Rússia. Só para dizer que o cocô que os Estados Unidos fez em Moscou não é cocô. Era um empreendimento, era um investimento, era um negócio, tá? E agora, de novo, essa lei vem aqui para o Brasil, né? É aplicado nas autoridades brasileiras, não só no Alexandre de Moraes, novamente para limpar, para chamar o cocô, né, do 8 de janeiro de liberdade e democracia, né? Que justamente é um cocô. A gente viu
né, o manifestante patriótico sentando em cima da mesa e, né, e fazendo ali em cima da mesa ali no Supremo Tribunal Federal, na Câmara, né, quebrando o relógio lá do Dom Pedro II, né, destruindo tudo, quebrando o vidro, né, cocô, né, o nome disso, cocô, né. E aí, lá nos Estados Unidos, não, é democracia, é liberdade. Gente, cocô mudou de nome agora, né? Aí a gente tá vendo. E taca ali lei Magnitsky de novo. Então é a lei papel higiênico dos Estados Unidos. É a lei que para limpar a caca feita por qualquer um que faça caca no mundo. É a completa desmoralização do legislativo dos Estados Unidos, ponto. E, de novo, né, essa história do Carlos Bolsonaro, olha aí o que é a soberania, né? Vamos mentir, vamos inventar histórias, né? Vamos falar que é PT, que é Lula, que é PCC, né? Gente, assim, cansa, né, porque eu não sou do PT, mano, juro, eu detesto o PT, mas é muita coisa errada, sabe? É que você tira o Lula, vou pôr quem? Tarcísio, tá? É um menos pior, sabe? Porque, olha aí, gente, assim, sério, gente, o que foi o vídeo de ontem? O que foi o vídeo de ontem? O agro recebendo 30 bilhões para ajuda de incompetência, né? Ai, nós perdemos cliente, a gente não vai conseguir vender para os Estados Unidos. Toca o Lula dá 30 bilhões de reais porque o desgraçado não consegue vender a soja, o café dele para os Estados Unidos. Tá? Se eu não consigo vender meus vídeos aqui, fazer propaganda, não vem Lula me ajudar, meu. Né? Tô aqui pedindo crucifixo aqui para vocês aqui. Você acha que passando vergonha que me chama de mendigo, capeta do mendigo, da mendicância, né? Pedindo pix aqui, crucifixo aqui. Você acha que se eu tivesse recebendo 100 mil reais aí da Janja, eu tava aqui me preocupando com crucifixo, gente. Olha a vergonha aqui, gente. Escrito. Vocês não estão vendo, mas isso aqui tá escrito espelhado. Porque o Instagram ele faz espelhado aqui, assim. Então, se você escreve qualquer coisa não espelhada, ela inverte, aí não dá para ler, né? Ela inverte aqui, ó. Na verdade, essa bochecha aqui, ela tá desse lado. Esse dente aqui tá desse lado, esse chifrinho aqui tá desse lado, e esse aqui tá desse lado aqui. Tô espelhado, gente. Tô invertido aqui. A câmera tá invertida. Essa aqui não é minha cara verdadeira. Ela tá trocada. Tá? E essas letras aqui estão espelhadas. Eu virei a folha no contrário aqui assim, né? E escrevi no verso assim, passei a caneta no verso, entendeu? Escrevi a lápis aqui primeiro aqui e espelhei, porque o Instagram não deixa monetizar, né? Tem que ser do jeitinho deles, aí eles tiram a porcentagem, tá ligado? E morde assim, tipo 60%, mano. É assim que o Zuckerberg fica milionário, mordendo o meu bocadinho de pão, certo? Então, assim, não tem, gente, né? Não tem. Então, assim, essas coisas assim, mas dá raiva, né? Ai, PT, PCC. Nossa, dá raiva, gente, dá raiva. Que sacanagem, gente. A gente não falava isso do PFL, do PSL e PCC, né? E tinha ligação, né? A gente sabia que tinha uma ligação. Milícia, gente. Miliciano, a Marielle, tá? Vizinho do Bolsonaro lá. Ninguém falava, assim, tudo esperando a investigação, que é ligado aos milicianos lá do Rio de Janeiro. Ninguém falava. O pai do Eduardo Bolsonaro lá, né? Esqueci o nome do sargento lá, da rachadinha lá, né? Miliciano, né? O que eu posso fazer? Então é isso, né? É desse jeito exatamente. Ai. Hora de agradecer? Vamos, né? Porque quem sustenta o capeta, né? Quem financia essa bagaça aqui, né? O PCC me financia? Ai, mano. Nossa, hein? Quem dera, hein? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. Não financia.
O crime organizado não me financia, tá? Por favor. Por favor. Gente, capetinha10k@gmail.com. Quem me financia é o José Ailton Sá Pereira, tá? O Birajara Carmo Zamboto. Olha, mano. A Cláudia Sampaio Ferreira, ela me financia. O Flávio Luciano Pires Ribeiro me financia. A EMCP, ela me financia. Minha querida amiga EMCP. Ó, não falei teu nome. Bruno Santos Farias me financia. O Paulo Eduardo Barbosa me financia. Kleber Costa, muito obrigado. Vicente Aparecido Lopes, muito obrigado. Silvia Soares Pinheiro, muito obrigado. Jordana Peixoto da Costa, valeu, querida. Priscila Campos, muito obrigado. E Marco Aurélio Martins Cita, muito obrigado pelo capetinha10k@gmail.com. E eu ponho o nome dessas pessoas no final dos vídeos. Esses aí estão eternizados na internet como adoradores do Capetinha. Muito obrigado. 666, valeu, gente. Muito obrigado. Sem esses amantes do Capetinha, não seria possível abrir live, não seria possível, salve Satanás, não seria possível fazer vídeos, porque esse é o meu trabalho. Gente, falar nisso, né, trabalho do capeta, do Satanás, e o Nicolas Ferreira, vocês viram o Reels que eu coloquei lá, né, um slide, e... Adriano Odontologia abençoadinho, 10 mil. Eita. Gente, se o PCC me patrocinasse, eu nem abria a live, mano. Eu pegava, só ficava no bem bom, assim, tá louco, nem publicava. Aff, Maria. Bom, então, né? Vocês viram que eu publiquei do Nicolas, né? Ele viu a notícia que o PCC extorquia, obrigando os proprietários de fazendas de cana-de-açúcar, usinas e postos de gasolina a vender suas propriedades pro PCC, né, pro crime, né? Aí o Nicolas ficou estarrecido, né? E tem mais que ficar mesmo, né? Ele achou irônico que a justiça só prende mulher idosa que pega batom e fica lá esfregando na estátua da justiça lá em Brasília, né? Bom, aquilo que eu falei no post lá, né? O Nicolas esqueceu que tem um primo traficante, né? O Glycon Ranieri. O pai, inclusive o pai do Glycon é prefeito lá em Três Lagoas, lá, não sei, uma cidade lá em Minas Gerais, né? E o deputado Nicolas mandou toda a verba parlamentar dele pro pai do primo dele, né? Do Glycon, pro tio, o prefeito Ranieri lá, né? Encheu o rabo do prefeito com dinheiro, e o Glycon não tem nada de suspeito, né? O filho ligado ao crime organizado, traficante, gente, tá preso por tráfico, né? Traficante. O Nicolas ainda tem a grande ideia de ficar cutucando os outros, em vez de ficar quieto, fica cutucando, né? Falando e mexendo com a vara curta, a encrenca e o babado da fintech da Faria Lima, né? A Reage, né? Tem a petulância de falar dos outros, né? O cara esqueceu, né? Esqueceu que tem o primo traficante. Esqueceu? Nem tá aí. Nem está aí. Aliás, estão falando, hein? A campanha do Nicolas Ferreira contra o monitoramento do Pix pelo COAF. Lembram? Acabar com o sigilo do Pix. Lembra que daí, nossa, o governo federal, o Haddad tomou o maior hate dele da paróquia, né? Então para com isso, não vamos fazer, né? O Haddad é incrível, né, cara? O Haddad, ele faz a coisa certa do jeito errado, né? Aí ele vai lá defender, tinha que pegar, bater o pau na mesa e falar assim, gente, quem tem culpa tá falando para não monitorar, tá? Quem tem culpa, quem sonega, quem tá ligado ao crime, tem que apontar o dedo na cara do bandido. Não tem essa, não. Nós vamos aprovar essa lei. Se o deputado que falar contra tá escondendo o crime. Você é a favor do sigilo do dinheiro do crime? Cara, quiser abrir quiser, eu abro aqui o extrato do Pix aqui, tem R$2.000 lá, cara, R$2.500 lá.
que eu tenho que tá tô desde o ano passado com esse valor aí, né? 2.000, mantendo 2.000, porque eu não gasto, né? Não gasto. E tô lá segurando o dinheiro aí. Então faz um ano que eu juntei R$ 2.500 aqui, né? No extrato do Pix do Banco do Brasil aqui, do Capetinha aqui. Então, mano, não tem medo nenhum, não, do COAF vir olhar lá, né, o que esse capeta do crime tá fazendo aqui, né? Já quem tá recebendo aí, né, uns 5 bilhões de reais, aí aperta, né, gente? Aí aperta o brioco, né? Aí 3 bilhões de reais dá um frio na barriga, né, gente? Negócio, o reboco despeja, né? O reboco despeja. Não vai abrir o sigilo do Pix, não. Não vai, pois o Nicolas fez, né? A Polícia Federal falou, graças àquela bagunça do Nicolas, né? O governo federal recuou de liberar o monitoramento do Pix pelo COAF, né? E aí foi difícil de pegar as fintechs, e disse que tem mais, né? Faria Lima, gente, Faria Lima. O que é a Faria Lima, né? O bando de empresas de orientação de criptomoeda, de pirâmide, né? De todas essas empresas, fintech, gente, fintech, quais são as fintechs brasileiras, né? Aí estão aí, né? Não, gente, o Estado, a economia não pode parar, né? A economia não pode parar. Não, gente, temos que acabar com essa mamata, acabar com educação pública, que esses gastos do governo, educação, saúde, Bolsa Família, né? Gás de graça para pobre, temos que acabar com esses gastos. Então você vai pegar esse dinheiro, não vai ter gastos, você não vai pôr ali nas fintechs da Faria Lima. E olha aí, né? Quem são as fintechs da Faria Lima? As fintechs da Faria Lima. Não é banco, não é Bradesco, não é Itaú, não é Friboi, é fintech, gente, fintech, essas Nubank, gente, Nubank, essas fintech, isso que o Zema, o governador Zé, o Tarcísio tem, o Ricardo Nunes tem, né? O Nicolas tem fintech, né? A Globo e o UOL estão pé da vida com o Lula, né? Que diz que ele já começou a fazer campanha eleitoral, usar boné da soberania brasileira. Bom, eu, como leio o UOL e o G1, fico meio pé da vida, né, cara? Porque, na verdade, não deveria. Mas aí eu penso, né? E daí? E daí? Quem lê o UOL, quem assiste Jornal Nacional, quem tá assistindo, né? Quem? Bolsonaro não fazia motociata? Não pegava jet ski e ficava dando derrapada eleitoral? E G1 não falava nada, o UOL não falava nada, né? Matagi, nossa, que visita honrosa, Ontatrion. Gente, sigam a minha guru aqui, Paramahansa Sadhvitri Devi Ma, a minha honrada, amada guru Paramahansa, a única iluminada no mundo, aqui no mundo. Eu tenho a honra dela, me segue e eu sigo ela, gente. Ela me segue e eu sigo ela. Meu grande amor, meu grande guru. Gente, iluminação e sabedoria para todos. Sigam Paramahansa Sadhvitri Devi Ma. Siga agora. Se você quer uma espiritualidade, né, essa coisa, você não quer essa coisa de cristã, dízima, essas coisas aqui, ó. Paramahansa Sadhvitri Devi Ma, verdadeira sabedoria. Tá? Uma mestra iluminada aqui, uma guru iluminada de verdade, não é esses safados aí, não aproveitadores que tem aí, não, tá? Pode seguir aqui, teu selo Manoviewer e Capetinha de qualidade, de verdade, gente. Eu mando todos os meus pujas nas minhas meditações para minha Mataji, para minha Guruji, tá? Ó, oportunidade única para vocês terem uma pessoa verdadeiramente espiritualmente iluminada que vocês seguem e que assim não vai pisar na bola, entendeu? Não vai pisar na bola, que nem esses pastores aí, né? Pastor de peruca e calcinha de madrugada, hein? Ah, dá licença, hein, gente? Dá licença. Que coisa.
Beijo seus pés, Matagem. Beijo seus pés. Que coisa, tá louco. Bom, Lula tá em campanha, e daí, né? E daí? Gente, fui convidado para fazer um teatro de bonecos para a eleição da nova presidência do PCdoB aqui em São Paulo, com presença do PT, do Partido Verde e outros partidos de esquerda. Vai ser bem curtinho, 15 minutos. Faz tempo, hein? Que eu não apresento um teatro físico, né? Presencial, hein? Desde antes da pandemia. Eu vou falar com um boneco, obviamente, né? Como é a vida de um comunista nas redes sociais. É para rir, mas talvez eu tire lágrimas de alguns camaradas e companheiros presentes, tá? Vai ser em setembro, ainda eu tenho que escrever o roteiro. Quando estiver perto e tudo pronto, eu aviso onde e quando, tá bom? Gente, uma conta no Twitter, Rinalu, fala sobre as falsidades do Holodomor que eu não sabia, tá? Uma, que as fotos que são usadas para mostrar o período, né, da fome na Ucrânia, 1932 a 1933, um ano, né? Na verdade, aquelas fotos são de 1920, um período de fome, né, de pobreza, na Primeira Grande Guerra, tá? Não são fotos do Holodomor. E eu não posso postar aqui porque são bastante fortes, tá? São bastante fortes. Além do que a gente já sabe, além do que eu já sabia, né? Que foi sim um período real de fome que atingiu não só a Ucrânia, mas a região russa do Volga e o Cazaquistão. A narrativa de que Stalin queria matar os ucranianos não condiz com a verdade, porque essa Rinalu mostra documentos e matérias de jornal que comprovam envios de grãos para a região e não teve tirada, porque não tinha grão, tá? Então, que o governo central enviou grãos para a região, mas não foram suficientes para evitar a fome, porque era uma fome geral. Tá? A União Soviética tinha problemas de produção agrícola. Tá? E outra coisa que o Stalin ele implantou políticas culturais de preservação da língua e da cultura ucraniana, o que eles dizem Ucraine. Se Stalin queria exterminar o povo ucraniano com um genocídio, por que ele vai pôr política de preservação de cultura e preservação da língua, né? Não procede, né? O que eu não sabia é que os Estados Unidos e o Reino Unido praticaram embargo ao ouro soviético, impuseram tarifas, que nem o Trump está fazendo hoje, na produção agrícola dos russos, tá? E dificultando a compra de máquinas, de tratores, né? E, olha, eu fiquei pasmo com isso, sementes GMOs, muito mais produtivas e resistentes às pragas. Isso mesmo, gente. Já naquela época, a Monsanto e a DuPont produziam transgênicos. Porque, assim, imagina vocês, assim, que não como hoje, óbvio, né? Mas já tinham a manipulação genética dessas sementes para melhorar a produção. Então, a Monsanto e a DuPont, que já existiam, né? O capitalismo nascente dos Estados Unidos já tinha o domínio da tecnologia dos GMOs, né? Genética, organismos geneticamente manipulados, tá? O que, graças ao capitalismo, né, não evitou o Dust Bowl, né, a bacia de pó, a grande seca e fome dos Estados Unidos em 1930 a 1936, que a história ocidental chama de Grande Desnutrição. Enquanto que na União Soviética, né, que coincidiu com o período, né, eu falei aqui 1932 e 1933, dizem que o Holodomor foi um genocídio. Tá? O mundo estava passando por uma mudança climática severa, né? E uma coisa também muito interessante, parte da Ucrânia pertencia à Polônia,
que era independente da União Soviética, que passou fome, tá? Teve uma crise de alimentação ali, mas ninguém comenta. Fala só da parte soviética, da Ucrânia soviética. Comenta-se, né, o pessoal que fala, o Holodomor matou 10 milhões de pessoas, tá? A Rinalu fala, poxa vida, 2 anos em Gaza, com bombardeios constantes e mais a política da fome, 2 milhões de pessoas ainda continuam por lá, né? Então, assim, não bate a conta, não bate a conta, tá? Porque o Stalin não mandou exército sobre a Ucrânia, né? Não, deixa os caras morrer de fome lá. Já em Gaza, Israel manda o exército e corta os alimentos. Mesmo assim tá lá, 2 milhões de pessoas, praticamente o mesmo número da população palestina lá em Gaza. Não bate a conta, né? É um exagero, uma hipérbole, né? A gente tem que tomar cuidado com o que vê nas redes, né? Ontem se falou de um ataque em Tel Aviv com mísseis iranianos, né? Eu já fiquei, nossa, começou a guerra. Fui verificar minhas fontes e ninguém falando nada, tá? Fui lá ver sites de notícias no Irã, não tinha nada. Fui em Israel ver sites de notícias de Israel, não falando nada, né? Então, nossa, minha pressão subiu na hora, mas eu segurei a ansiedade, fui lá ver e tem que averiguar tudo, né? Outra notícia estranha é o processo contra o Felca e a influencer que reagiram a um chá de revelação de gênero de bebê de uma família pobre. Fui verificar isso aí também, não tem nada, não vi nada, ninguém tá falando nada, né? Outro episódio também que vieram me cobrar aqui, você precisa falar alguma coisa, Capetinha, da Isabelle Vidal, lembra, gente? Da moça que apareceu uma gravação da imagem, né? Uma nova Mari Ferrer, a moça falando que tinha sido violentada, pedindo socorro, ninguém para me ajudar, socorro! Aí veio uma moça, entrou na live aqui falando, Capetinha, você tem que fazer um vídeo, Eu falei, calma, moça, espera, eu vou averiguar, vou ver, né? No privado, toda hora tem gente, você tem que falar de tal coisa, você não vai falar de tal coisa, eu nem respondo, gente. Eu tenho meu ritmo, eu tenho minha verificação, eu tenho meu sistema, eu, Manoviewer e eu, né? E então, assim, a gente não tem uma redação, então a gente faz o que podemos, então a gente não sai correndo atrás de, eu vou publicar, não, que depois vou ter que me retratar. Gente, olha que vergonha o Thiago Santinelli, e ele tem equipe, hein? Foi falar lá do Chorro, lá do podcast Três Irmãos. Aí agora esse final de semana foi gravar podcast do pedido de desculpas, né? Gente, né? Dá licença, vamos com calma, né? E aí, inclusive, a Isabelle Vidal, que denunciava o Ítalo Santos, hein? Olha que bomba, né? Aí veio umas 3 pessoas me cobrar posição. E, inclusive, eu vi uma feminista no TikTok, uma menina lá de São Paulo, que tem um canal bom feminista. Ela, na hora, ela publicou um vídeo, olha, veja bem, a hipocrisia machista e tal, não sei o quê, e a Isabelle Vidal estava dando um golpe, né? Ela estava dando um golpe, ela queria extorquir um vereador, lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Gente, às vezes eu penso, né, que se vale a pena ter relevância aqui nas redes sociais, né? Sem uma equipe jurídica tirana aqui do meu lado, né, em cima da produção de posts, não dá para crescer aqui não tem condições. Gente, é isso a live de hoje. Beijos, meus amores. Paramahansa, se tiver aí, beijo seus pés. Sigam Paramahansa Sadvitri Devi Ma, a única guru mestre válida aqui. Tchau, gente.